assim, janela. Que isso, pastor? Mas tem crente na janela. E como tem Atos 20, versos 7 ao 9. Crente na janela. E no primeiro dia da semana juntou-se seus discípulos, né? Juntou aí uma multidão de discípulos. Para quê? Culto de Santa Ceia. Para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e ele alargou. Tem gente que diz, às vezes o pastor prega 1 hora. Nossa, mas a pregação do pastor demorou muito. O culto chato, comprido, culto espada, comprido e chato. Irmão, olha aí. Paulo pregou tanto nessa noite de Santa Ceia, ele alargou a sua prática, a sua pregação, que foi até a meia-noite. Paulo começou a pregar às 6 da tarde e foi até a meia-noite. E sabe que ele não se contentou com isso nisso. Ele diz, é o seguinte, nós já vamos fazer aqui um culto de vigília. Aí ele leva o negócio até de madrugada. Mas sabe o que aconteceu? Verso seguinte diz, e havia luzes no cenáculo, onde estavam juntos. 9. E estando um jovem Eutico, uma boa sugestão para você dar o nome para o seu próximo filho, Eutico, Eutico, maravilha, sai da janela, viu? A turma vai zombar dele, principalmente os conhecedores da Bíblia. Tinha um jovem chamado Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, irmão, é alto, sobe lá no 3º andar desse prédio para você ver, senta lá na janela e cai pro lado de fora. Eu já vou fazer teu culto fúnebre aqui, eu já vou fazer, não tem jeito. Olha, o que esse moço faz? Ele assentou na janela no 3º andar, tomado pelo um sono profundo. Porque você sabe que tem crente que dorme no culto, né? Dá um reparo aí, se tem alguém aí, irmão, vai cair aí, irmão. Às vezes não cai do 3º andar, vai cair do banco, viu, irmão? Vê se tem alguém dormindo aí. Tem, irmão? Tem não, né? Tem crente que você dorme no culto, você riu aí, hein? Não, você conversa bastante, dormir você não dorme, né? Mas tem crente que é assim, dorme no culto. Mas põe lá um filmaço para ele assistir. Ele fica 4, 5 horas, não dá sono. Eu fico pensando, por que dá sono na hora de ouvir a palavra? Irmão, isso é o inimigo que quer que você dorme para você perder a importância da palavra. Como nós ouvimos aqui na quarta-feira, o diabo quer desviar a sua atenção para você não ouvir a palavra, como Eutico. Ele foi tomado pelo sono profundo, bem diferente do comportamento de Eutico. Eu conheci um moço na minha tenra idade, se converteu junto comigo. Esse moço me surpreendeu. Por quê? Porque ele ficava no culto, eu já sabia do seu comportamento, eu me acostumei com aquilo. Mas quando chegava o jovem novo na igreja, aí o que esse jovem fazia? Ele sempre fazia, durante a pregação do pastor, ele pegava um dos dedos da mão e colocava em um dos ouvidos, bem assim, ó. Durante a pregação toda do pastor, ele ficava assim, com um dos dedos da mão em um dos ouvidos, durante toda a pregação do pastor. Os curiosos ficavam assim, meio assustados. Aí chegou um moço recém-chegado na igreja, quando viu isso, chegou até ele e perguntou-lhe, mas por que durante a pregação do pastor, eu te observei, você ficava o tempo todo assim, com um dos dedos da mão em um dos ouvidos, durante a pregação do pastor? Ele olhou, era muito simples esse moço, olhou para ele e disse, sabe por quê?
para a palavra não entrar aqui e sair do outro lado, mas para descer para o coração. Aleluia! É claro que ele fazia aquilo, talvez até de uma maneira de proposital, eu não sei, para ensinar, mas ele diz, para a palavra de Deus não entrar aqui, não sair do outro lado, mesmo que um ouvido com o outro, não tem conexão nenhuma, não tem passagem livre, mas ele estava pegando isso no sentido espiritual. Irmão, não durma no culto, não deixa ninguém te perturbar, falar com você. Na hora do culto, é momento de você ouvir a palavra. Mas o que é que Eutico estava fazendo? Diz a Bíblia lá, assentado numa janela. Aí ele, tomado pelo sono, cai do terceiro andar. Durante, o extenso. Aí Paulo continuou pregando, já era de madrugada. Durante o extenso discurso de Paulo, e ele foi levantado morto. Morreu mesmo. Morreu o moço. Terceiro andar, irmão, uma altura tremenda. Caiu lá, quebrou o pescoço, quebrou tudo, morreu. Só que a Bíblia diz que naquele momento, irmão, Paulo, ele interrompeu a sua pregação. Depois está aí, Atos capítulo 20, depois você lê na sua casa. Ele para, você vê, tem gente que até perturba a pregação, o pastor precisa parar para, irmão, estou pregando a palavra, atenção, cuidado aí, vai cair da cadeira, meu irmão. Esses dias eu estava vendo aí as fotos, tal. Aí o irmão estava dormindo. Eu falei, essa aqui não pode postar. Poxa, vamos vaiar o nosso irmão. Não pode postar. Falei, Batia, essa você não edita. Natan, essa você não vai editar. Irmão, pare com isso. Está dormindo. Fica mordendo, cutucando você, irmão. Ainda que você carregou concreto o dia todo. Mas não dorme, porque não dá, irmão, é a pregação. Aí Paulo interrompeu a pregação, desceu lá embaixo, orou pelo moço Eutico, pôs a mão sobre ele e devolveu a vida para ele. E você pensa que Paulo parou a pregação? Diz a Bíblia que ele subiu novamente e continuou pregando até de madrugada. Aleluia. Então, irmão, qual é o sexto lugar onde o cristão não deve estar? Na janela. Primeiro, Egito. Segundo, terraço. Terceiro, porão. Quarto, pátio. Quinto, caverna. Sexto, janela. Pastor, e qual é o sétimo lugar que o cristão, que o crente não deve estar? Entre as árvores. Que isso, pastor? Nunca ouvi. Entre as árvores, sim. Abra Gênesis, capítulo de número 13, 8 ao 10. Abra lá. Gênesis 13, 8 ao 10. E ouviu a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim durante a viração do dia. Deus costumava fazer isso. Visitava Adão,